Boa noite a você que está nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui na nossa segunda teleaula para apresentar, falar um pouquinho hoje sobre a ABNT, sobre o projeto de pesquisa e tirar nesse meio tempo algumas das dúvidas que tenham surgido da aula passada e algumas coisas do ABA, né? Desejo boa noite a todos. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem. Nós passamos aí uma semana, né, com uma atividade de curta duração e queremos destacar aqui que nós tivemos excelentes participações no fórum. Então, muito obrigada a você que participou, postou lá a sua resposta, né, fez os comentários, interagiu com os colegas. Nós temos até, professora, um destaque aqui, né, que podemos ler agora para que os nossos estudantes fiquem conhecendo um pouco mais. Nós destacamos aqui a participação lá de Buritis. Então, nós temos o Arli, né, que ele fala que na educação atual, o processo de aprendizagem, que baseava apenas nos conhecimentos que o professor tinha para repassar aos alunos, tornou-se inviável, uma vez que as crianças têm à sua disposição um aparato tecnológico muito grande. Então, nós perguntamos, né, sobre a importância da pesquisa científica e eles desenvolveram muito bem essa atividade lá no fórum. Isso nos alegra bastante porque estamos percebendo, né, por meio do ABA, que vocês não estão meramente lendo ou reproduzindo de repente uma coisa que já foi falada. Vocês estão exercitando a leitura, a reflexão e a interpretação daquilo que estão lendo. Então isso é muito gratificante ver esse retorno de vocês, né? Não só parabenizar o Arli, como também outros colegas que pontuaram muito bem algumas reflexões lá no ABA. Vamos dar prosseguimento à aula. Na teleaula de hoje, iremos falar sobre a redação informal e formal, né? Se tem diferença ou não tem, projeto de pesquisa, quanto a algumas concepções e elementos essenciais para a estrutura de todo e qualquer projeto de pesquisa e falar sobre a ABNT. O que é a ABNT? O que ela faz? Iremos, dentro da ABNT, abordar sobre citações, sobre referências e características de alguma norma que a ABNT vem apresentando para trabalhos acadêmicos. Então, o objetivo da teleaula de hoje é reconhecer os princípios e as normas da redação técnica e científica, utilizar os modelos de redação oficial, né? Aplicar o uso das citações, essas citações que veremos mais à frente, que é regulamentada pela NBR 6023. Opa, desculpa, errado. A 6023 é de referências. A de citações é NBR 10520. Vamos falar dela mais à frente. Definir e especificar os tipos de projeto e conhecer as partes que compõem os projetos de pesquisa. E aí eu tenho algumas indagações, né, para fazer. Vou pedir auxílio aqui da professora Ariadne para perguntar, professora, será que são as mesmas características da redação formal e informal? O que será que diferencia uma redação da outra ou de uma escrita da outra? Elas têm características específicas ou no conjunto é a mesma coisa? Elas têm características específicas, né, professora? Nós acompanhamos, e vocês também acompanharam, na aula de português instrumental, acho que vocês lembram da professora Ruth e a professora Tayane. Então, elas apresentaram algumas características desses tipos de redação. E agora nós vamos fazer, né, dar esse destaque, frisar um pouco mais sobre a redação formal e a redação informal e quais são as características pertinentes a cada uma delas. E você pode acompanhar aí agora com a professora. Aqui nessa telinha, acompanhem comigo, nessa imagem, nós temos uma representação, né, que podemos refletir. Percebam que nós temos uma outra pessoa aqui, vamos chamar essa pessoa de autor, que está visualizando a escrita de outra pessoa. Digamos, pesquisador 1, pesquisador 2. Por mais que o pesquisador 2 esteja aqui visualizando, né, dando aquela espiadinha no que o pesquisador 1 está escrevendo,
quando ele está transcrevendo, essa transcrição vai ter uma identidade pessoal, vai ter as características próprias do pesquisador, né? Por mais que eu esteja olhando do outro, as palavras e o meu entendimento serão pessoais meu. Então, eu estou olhando do outro, mas aquilo eu nunca vou escrever da mesma maneira, do mesmo jeito, do exato jeito que eu estou vendo, ok? E o que diz a redação informal? Ela é escrita de ato, ela demanda, né, esse ato individual e autônomo, ou seja, cada pesquisador, ele tem uma maneira única de escrever, ele tem uma identidade própria ao escrever alguma coisa. Temos que evitar o excesso de abreviaturas, símbolo, alusões pessoais e descuido da escrita correta. Na redação informal é muito comum você, né, em algum determinado momento da escrita, cometer um erro de grafia. É muito comum na sua conversa pessoal com o seu chefe, com alguém do seu trabalho, com algum e-mail, com uma pessoa próxima de você, você abreviar, você fazer aí trocar mensagens em que deixe escapar, deixe ali a sua personalidade, digamos assim, deixe ali registrado aquilo que como você, em termos geral, escreve. As pessoas, em geral, elas tendem a escrever da maneira que pensa. Então, é comum a gente falar assim, nós vamos hoje a tal lugar, a gente faz isso, percebemos que... E aí, na linguagem, na redação formal, esse percebemos que se transforma num percebe-se, né? Observa-se e não mais observamos. E aí, ao longo da aula de hoje, você vai descobrir um pouquinho uma diferença da outra. Então, na linguagem informal, é comum acontecer abreviaturas, símbolos e até um descuido de grafia. Já na redação formal, exige que você demonstre uma certa formalidade na escrita. Esse tipo de redação, essa redação informal, ela é geralmente utilizada em documentos de rotina, né? Então, aqui é comum lá no nosso dia a dia, né? Na rotina do nosso trabalho, a gente escrever de uma maneira mais pessoal. E vale adequar a escrita ao destinatário. Justifica eu, enquanto pesquisador, digamos, eu vou fazer uma palestra para alunos do nível médio. Eu posso chegar lá tendo um linguajar muito técnico, muito complexo, muito detalhado? Não justifica, porque o nível médio ainda talvez não esteja tão preparado para aquele nível, né, de conhecimento mais detalhado que eu vou ter com o pessoal, digamos, que fez um mestrado ou que fez uma pós-graduação. Então, a fala do pesquisador, ela tem que se adequar à pessoa que está lendo, né? Se eu vou para o meio popular, eu não posso só utilizar termos técnicos ou vocabulário muito rebuscado. Por quê? Porque aquelas pessoas de um nível cultural, social menos favorecido, talvez não compreendam aquilo que eu quero falar. Perceberam que os governantes, essas pessoas que, em tese, fazem comícios, se apresentam para grandes massas populares, o linguajar dele, ele sempre adequa a quem eles estão conversando. E aqui nós temos um exemplo, né, de redação informal. Professora, poderia ler, por favor? Vamos lá, né? Um exemplo assim bem prático que nós mulheres enfrentamos no dia a dia, né? Todo dia a gente toda segunda-feira começa uma dieta. Querida dieta, as coisas não estão funcionando entre nós. Não sou eu, é você. Você é sem graça, chata e eu não consigo parar de te trair. Pronto, falei. Então, esse é um exemplo comum de redação informal que nós podemos encontrar também em listas de supermercado, em MSN, quando a gente manda torpedo, né, para um colega, pai, mãe, parente,
recadinhos, bilhetes, redes sociais, são exemplos de redação informal, em que você não precisa ter aquela formalidade, mas se sente mais à vontade para comunicar-se com o seu destinatário. Aproveitando o gancho, professora, lembrar, vocês lembram dos conceitos de método e técnica que a gente apresentou na aula passada? Vocês viram que tiveram autores que fez um conceito mais complexo, né? E tiveram autores também que fizeram uma linguagem mais direta, mais objetiva. A ideia final modificou? Não, mas a maneira de cada autor escrever o seu conceito, isso modifica de pesquisador para pesquisador ou de autor para autor. Vamos aqui. Na redação técnica, assim, né? Podemos chamar redação técnica de redação formal. Devemos eliminar as gírias, os vícios de linguagem e as abreviaturas. Lembre-se, nem todo mundo é obrigado a conhecer as siglas, né? Então é interessante que o pesquisador, no primeiro momento, ele faça a chamada por extenso do significado da sigla e depois coloque a sigla. Por quê? Se você for um aluno Você que é um aluno, né, de técnico de informática para a internet, se estiver lendo um artigo, você não é obrigado, nesse momento da sua vida, conhecer todas as técnicas, todas as ferramentas que dizem respeito ao profissional de informática para a internet. Então, aquele artigo que de repente você esteja lendo, aquele trabalho monográfico que você esteja lendo, você tem que procurar ler, mas que a leitura ela te satisfaça, que ela seja entendível por você, tá bom? Devem retirar os termos ou palavras inadequadas e devem também diminuir ao máximo as interpretações variadas. Como assim interpretações variadas? Por exemplo, o que eu falo não pode ser entendível por você, né? Eu falei, mas você não entendeu. Outra, eu falei, mas eu dei aí uma dubialidade, né, na mensagem que eu quis deixar. Você entendeu de uma maneira, outro aluno entendeu de outra maneira. Então, quando existem interpretações variadas, eu não posso dizer que tem uma coisa certa ou uma coisa errada. Na pesquisa científica, na pesquisa acadêmica, você não pode dar margem a essas interpretações variadas, né? Você tem que ser bastante claro, conciso e objetivo naquilo que você está escrevendo, para não deixar essas dúvidas, essas interpretações, né, povoarem ali o seu trabalho acadêmico. Vamos ver um exemplo aqui. O país está necessitando de investimento em educação, saúde e outras coisas. Pergunto para você, professora, o que seria essas outras coisas? Será que a interpretação dessas outras coisas para você vai ser a mesma para mim? Será que a gente está pensando as mesmas coisas? É difícil, né? Quando coloca assim bastante aberto, a gente não sabe se é uma questão mais de ordem social ou econômica, porque fala de educação e saúde, mas pode ser, né, econômico, social, político, assistencialista, tem que definir as coisas. Muito bem. Agora, se coloco assim, o país está necessitando de investimentos em educação, saúde, transporte escolar e alimentação. Tá deixando dúvida? Não, não está deixando dúvida, está sendo bastante objetivo. Então, viram aí que essas outras coisas podem causar variadas interpretações, né? E um outro elemento muito importante para a pesquisa técnica a redação formal, é a coerência e a coesão textual, né? São elementos que você deve estar revendo constantemente para que a coesão e a coerência estejam alinhados. Se eu tenho um texto em que eu não tenho coerência nele, fica difícil o pesquisador, o leitor, identificar, né? Você dá margem para que surgem aí variadas interpretações. Ou que
Será que é isso que o autor está querendo falar? Será que é isso que eu estou pensando vai ao encontro da pessoa que escreveu? Então, a coerência e a coesão é muito importante. Vamos ver aqui alguns exemplos de coerência. Olha só. Professora, pode ler, por favor? Vamos lá. É realmente apropriado que nos reunamos aqui, hoje, para homenagear Abraham Lincoln, o homem que nasceu numa cabana que ele construiu com suas próprias mãos. Isso aqui foi um discurso político e deixo a reflexão para vocês. Será que teve coerência no texto? Venham aqui comigo olhar. Como que o homem que nasceu numa cabana vai construir... Aliás, como que o homem que nasceu, ele vai construir com suas próprias mãos uma cabana? Como que alguém nasce e já está apto a fazer uma construção, né? Tá vendo que a coerência aí não está tão alinhada. Outro exemplo. Cuidado. Tocar nesses fios provoca morte instantânea. Quem for flagrado fazendo isso, será processado. Isso aqui estava a informação numa tábua visível a todo mundo. Pergunto para você, como que a pessoa que morreu, né, seja acidentalmente ou provocado, como esse caso, por ele mesmo, como que ele vai ser processado se já está morto? Tem coerência esse texto? Não tem coerência, né? Então devemos evitar isso. Isso é aceitável numa redação informal, mas não é aceitável numa redação formal. E nós estamos aqui hoje falando, né, dando ênfase, dando foco nas pesquisas acadêmicas, nas pesquisas científicas, no projeto de pesquisa. Então, o nosso foco é para a redação formal. E aqui, né, nós temos os documentos mais comuns utilizados no meio profissional. Professora, que documentos são esses que costumam aí circular um ambiente de trabalho, um ambiente institucional? Nós elencamos 3, né, professora? O ofício, o memorando e o requerimento. O ofício, ele é um documento usado para a comunicação entre uma pessoa, empresa ou instituição com outra pessoa ou entidade externa. Para informações, solicitações, exposição de motivos, respostas a demandas e instruções e outros fins. Já o memorando, ele é utilizado em comunicações internas. Então, quando é enviado com o mesmo teor a mais de uma pessoa ou setor, passa a denominar-se memorando circular, assim como ofícios circulares. E o requerimento é utilizado por pessoas, empresas ou instituições para obtenção de benefícios considerados de concessão obrigatória ou que são próprios do requerente, mas ainda não foram concedidos. Então, estes são alguns exemplos de redação técnica formal, né, que nós corriqueiramente utilizamos nas organizações, nas instituições, e podemos nos servir de um desses, ou ofício, ou memorando, ou requerimento. No nosso caso, a gente pode até usar relatório, né, professora? Com certeza. Só fazendo uma observação, vocês costumam, de vez em quando, aí, preencher alguns requerimentos, né? Seja requerimento solicitando revisão de prova, seja requerimento aí para solicitar a segunda chamada, requerimento disso, requerimento daquilo. Às vezes, esse requerimento aqui que nós apontamos, que é comum no meio profissional, no meio institucional, as pessoas devem ser claras, né, em requerer alguma coisa. Quem requer solicita algo de alguém, ou seja, solicita um parecer, seja favorável ou desfavorável. Se o autor daquele que vai escrever aquele requerimento, que vai solicitar, ele não é claro, ele não é coerente, fica difícil a pessoa que vai dar esse parecer deduzindo o que a pessoa está pedindo. Então, e fica aí até a dica para vocês, que para que das próximas vezes, ao fazer um requerimento, sejam bastante, detalhem maior o que vocês estão pedindo,
reescrevam, né? Então é interessante fazer no papel para depois passar a limpo, para que as coisas sejam de fato, para que eu ou qualquer pessoa que vai deferir ou indeferir tenha certeza da sua solicitação e não fique aí imaginando, né, o que você está pedindo. E na redação científica, nós temos como característica, né, acrescentar qualidade na pesquisa, demonstrar clareza e convencimento dos resultados pesquisados. Não é só apresentar os resultados, né? Você tem que convencer o leitor, você tem que convencer o pesquisador que aquela pesquisa, ela foi feita, foi realizada com todo o planejamento e que ela teve como resposta, como resultado, um fundamento, não simplesmente jogar os dados lá de qualquer maneira. Você deve, enquanto pesquisador, refinar o seu entendimento sobre um determinado assunto. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, quanto mais você conhece sobre um determinado assunto, com mais propriedade você vai poder falar dele. E aqui, um item muito importante na pesquisa acadêmica, que é evitar o plágio. Plágio, eu costumo dizer, né, e disseminar isso. Fazer Ctrl+C e Ctrl+V não é errado. Mas como assim não é errado? O ato de você copiar e colar não está errado. O que está errado? Quando você copia e cola e não dá crédito à fonte consultada. Quando você não diz da onde veio aquela informação. Então, o plágio, ele é considerado um crime que tem aí detenção, né, prisional, se eu não me engano, de 3 meses a 3 anos, não temos essa informação precisa, mas não vimos até hoje ninguém ser preso por cometer plágio. Mas as notícias, né, em termos de Brasil e de mundo, têm apontado que algumas pessoas já perderam aí seu mestrado, seu diploma de mestrado, seu diploma de doutorado, porque copiou uma imagem ou, de repente, copiou um texto. Então, o ato de copiar e colar não é errado. O que está errado? Copiar, colar e não dar crédito ao autor da ideia ou das palavras. Professora, nós temos aqui uma participação de Cacoal, e estão aqui, né, solicitando e também contribuindo com a nossa aula, porque dentro das redações técnicas e científicas, algo que contribui muito para a coesão e a coerência é o caso da pontuação, né? Então, geralmente a gente costuma correr demais com os textos, esquecer vírgula, ponto, e isso às vezes dificulta também a interpretação. E aí o Gerson, né, pediu para que a gente ressaltasse isso. Muito legal, muito boa a sua participação. E aí eu tenho uma dica também, né, que a experiência faz com que a gente aprenda. Quando você vai fazer textos muito longos, o interessante, a gente às vezes tem a mania de fazer um e-mail e na mesma hora já enviar. Então, não tem aquele cuidado de reler aquilo que escreveu. Faz rapidamente, né? E aí a nossa mente, às vezes, não trabalha na mesma hora da nossa digitação. A gente está escrevendo uma coisa, mas a gente já está pensando na coisa seguinte. Isso dificulta o nosso raciocínio na hora de escrever, de colocar ordem nas ideias. Então, reler. Outro detalhe, não é só reler, é reler com pausas, fechar cada tópico. É muito ruim quando você pega aquele texto enorme e que é, como diz a professora, parece que a pessoa está correndo para terminar aquilo, quer se safar daquilo logo. Então, escrevam pausadamente, não é obrigado, né? De repente, todo mundo comete erro. O ser humano, ele é passível de erro. Não é porque é um pesquisador, seja na fase inicial, seja no doutorado, que ele não vai cometer erro, principalmente erros gramaticais. Mas tem algumas coisas que são grosseiras, né, que são facilmente identificadas se você fizer uma releitura. Obrigada. Então, Marcondes Lakatos já é um autor conhecido por nós, né, citado na aula passada, e diz o seguinte: que é preciso ter lealdade nos processos de leitura, para evitar aí distorção de pensamento do autor.
Quando há má-fé ou se falsifica as ideias contidas no texto, comete-se aí o caráter científico, compromete, o caráter científico de qualquer obra. Se você copia e cola e cita o autor consultado, você não cometeu plágio, mas você deve observar que, eu posso modificar a escrita? Você pode modificar a escrita desde que não comprometa a ideia do autor consultado, né? Porque se você mexe na ideia, a ideia deixa de ser dele e passa a ser sua. Outro detalhe, quando você faz, né, essa transcrição textual de maneira indireta, que daqui a pouquinho a gente vai falar das citações indiretas, você tem que ficar atento para não comprometer o que o autor falou. Né? Você pode escrever com as suas palavras, com o seu entendimento? Você pode, mas que isso não comprometa a fala, a ideia do autor principal. Né? E aqui é requisito da redação científica a veracidade da informação, né? Já que os resultados, eles serão aí divulgados a uma comunidade. Ou seja, é função do pesquisador produzir e disseminar o conhecimento científico, né? Falei para vocês que conhecimento científico, ele não é engavetado, ele é passado aí para frente para que outros pesquisadores tenham uma releitura daqueles resultados para ver se está certo, se não está, o que pode ser melhorado, o que pode ser contribuído e devolvido para uma sociedade. E aí, vamos chamar a externa sobre tipos de citação. Um vídeo em que mostra os tipos de citação de acordo com a comunidade. Vamos lá? Olá, tudo bom? Falarmos em escrita, para alguns pode parecer meio incômodo por alguma experiência ruim que pode ter acontecido. Porém, a escrita é fundamental para nós que usamos ela para nos comunicar e nos fazer entender. Acompanhe agora algumas situações e perceba que há vários tipos de redação. Olha só. Mas e aí, vai passar lá no bar mais tarde hoje? Ah não, a Arineide mandou fazer relatório hoje. Olá, bom dia, como é que passou a noite? Nem me fala, terrível, eu tive pesadelo com esse relatório a noite toda. Eu também tenho que resolver uma coisa assim. Tenho que chamar o motorista para levar um memorando lá na administração e ainda um ofício que ele tem que levar na Secretaria de Fazenda. Viu só quantos tipos diferentes? Para saber mais, acompanhe agora a nossa teleaula e bons estudos. Vocês viram aí a diferença de uma conversa informal em que é colocada a pessoalidade, a abreviatura, algumas maneiras, né, que a gente se comunica na realidade com as pessoas mais próximas. E viram aí que não foi possível sair para o barzinho porque as pessoas envolvidas tinham um relatório, né, para ser entregue para a chefe. Então, vamos falar agora sobre a ABNT. Fechando essa redação formal e informal, vamos falar sobre a ABNT. O que é a ABNT? A ABNT, a sigla ABNT, significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que a ABNT faz? A ABNT faz toda a normatização técnica do país. Ela é responsável por fazer o desenvolvimento tecnológico do país. Imagine você, se a vida, né, ou se mesmo os trabalhos acadêmicos não existisse uma regra. Se não existe regra, cada pessoa ela pode avaliar de uma determinada maneira. Eu posso ter um olhar para avaliar seu trabalho, a professora Ariadne pode ter outro olhar para avaliar seu trabalho. Então, a ABNT, ela fez algumas regras
né? E aí existem regras para tudo, existe normatização para tudo, normatização para trabalho acadêmico, existe normatização para a produção das nossas roupas, né? Existe normatização para fazer uma lâmpada, para fazer uma porta, uma cadeira, enfim, para tudo que vocês possam imaginar, existe lá a BNT dizendo o que pode e o que não pode, tendo aí referenciais para que as pessoas possam seguir. Então, ela foi fundada em 1940, fez a normatização técnica do país e ela mexe aí com várias normas técnicas. O que seria uma norma? Norma é um conjunto de regras criadas para fixar os procedimentos, né, realizados, ou seja, os métodos e as técnicas que serão desenvolvidas de acordo com as atividades, a finalidade da atividade. E aqui, né, a norma, a NBR, então norma, ela vem, a BNT trabalha com NBR. Então, para cada tipo de atividade tem uma determinada NBR. A NBR 14724, ela fala sobre trabalho acadêmico e diz o seguinte, que um trabalho acadêmico, aliás, que existem 3 tipos de trabalho acadêmico: o trabalho de conclusão de curso, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. E ela traz um conceito, uma definição do que seria trabalho acadêmico. Vamos lá. A NBR 14724 diz o seguinte, que trabalhos acadêmicos, né, existem esses 3 tipos que eu comentei, são documentos que representam o resultado de um estudo, devendo aí o pesquisador expressar o conhecimento do assunto escolhido por ele. E deve também obrigatoriamente ser emanado por uma disciplina, um módulo, um curso, um programa. Então, toda vez que o teu professor solicita um trabalho acadêmico, ele vai estar te supervisionando, né? Então, esse trabalho acadêmico, ele tem que vir solicitado de disciplina, módulo e vem demonstrar, consolidar aí os resultados a respeito de um determinado conhecimento, determinado assunto. Regras gerais. A BNT fala que o papel ele tem que ter o formato A4. A margem superior esquerda tem que ser 3 centímetros, a margem inferior e direita 2 centímetros. Atenção, porque o padrão do Word é ter 2,5 centímetros. Isso está certo pela norma? Não, porque a norma fala que as margens inferior e direita tem que ser 2 centímetros. Então, você tem que personalizar a tua margem. A BNT fala que a digitação de um trabalho acadêmico tem que ter como fonte ou Arial ou Times. Então, o aluno, né, o estudante, ele vai olhar se ele quer digitar um texto utilizando como fonte Arial ou Times. O espaçamento entre as linhas tem que ser de 1,5 centímetro e a paginação obrigatoriamente deve aparecer no canto superior direito, ou seja, digamos, tem que aparecer aqui, a 2 centímetros da borda, ok? Vamos lá. Então, a margem aqui é a representação da margem, superior e esquerda 3, inferior e direita 2 centímetros. E aí você tem que lembrar de fazer essa configuração na sua margem. E o que é citação, né? A citação, a NBR, a NBR 10520, ela trata sobre citações. E diz que existem 3 tipos de citação: a citação direta, a citação indireta e a citação da citação. Quando que a citação vai ser direta? Quando você vai transcrever textualmente aquilo que você está pegando, né? Como assim pegando? Tirou de lá e colocou aqui, fazer o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, é uma citação direta. Então, você tem que pegar de lá, colocar aqui, exatamente igual. Se lá no texto do autor tiver alguma palavra errada,
você deve trazer para cá com essa palavra errada, você não pode modificar. A citação direta é isso, copiar e colar exatamente igual. Quando que a citação vai ser indireta? Vai ser indireta quando o texto for baseado na obra do autor consultado, né? Consistindo aí numa transcrição não textual das ideias. Ou seja, a citação indireta é quando, baseado na ideia do autor, você escreve com suas próprias palavras, com seu próprio entendimento. Modificou as palavras sem modificar a ideia, se constitui aí uma citação indireta. E quando que teremos uma citação da citação? Quando nós não tivermos acesso ao original, né? Essa citação da citação, ela pode ser citação da citação direta ou citação da citação indireta. Como assim não ter acesso ao original? Você pode, né, tá lendo um livro e esse livro tem um trecho que você gostou muito e que você gostaria de pegar como referência. Ao invés de ler aquele livro e utilizar aquela citação de outra pessoa, você vai procurar na biblioteca, enfim, nos meios que você conhece, aquele livro daquele autor. E aí faz todo esse levantamento, não encontra o livro, né? O livro já saiu das prateleiras, não tem mais edição, ninguém mais tem esse livro. Ou seja, você não tem mais acesso ao original. Aí você vai recorrer à citação da citação. E a citação direta tem duas maneiras de você fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tem a citação direta curta e a citação direta longa. Vamos ver a diferença entre uma e outra. A citação direta curta, fiquem atentos à regra. Diz o seguinte, quando você copia e cola, né, um texto, um parágrafo, algumas linhas, que dá no máximo 3 linhas. Até 3 linhas é uma citação direta curta. Então, a escrita, a maneira que você vai redigir o texto vai ficar de uma maneira. Se passar de 3 linhas, significa citação direta longa e aí a maneira da escrita muda, a regra muda. Então, até 3 linhas, elas integram aí o texto. A letra tem que ser do mesmo tamanho do texto, ou seja, se o corpo do texto, aqui ó, se eu utilizo o tamanho 12, na minha citação direta curta, eu também vou continuar utilizando o tamanho 12. Elas devem vir entre aspas para delimitar aquilo que você copiou e colou e é obrigatória a indicação da página. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma citação direta curta. Olha só, eu tenho que delimitar aspas duplas. Aqui está delimitada. Deu 3 linhas? 1, 2. Deu 2 linhas. Então, vem na regra citação direta curta. Você pega o texto. O que que eu peguei aqui? Somente isso que está entre aspas duplas. Daqui até aqui. A regra diz que você tem que colocar o sobrenome do autor, o ano de publicação e a indicação da página. É obrigatório colocar a indicação da página para dar veracidade daquela informação. Quando que a citação direta vai ser longa? Quando passar dessas 3 linhas. Eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de 10 linhas? Pode fazer, porque passou da regra de 3. Então, a citação direta longa, né? Quando tiver mais do que 3 linhas, aí entra a regra. Recuo 4 centímetros da margem esquerda do texto. O tamanho da letra ela tem que ser menor, ou seja, se o corpo do texto for 12, a minha letra, aqui no exemplo, tem que ser 10, né? De 8 a 10, ela tem que ser menor. É sem aspas. O espaçamento é simples entre a linha. Na citação direta curta, era espaçamento de 1,5 centímetro. Na citação direta longa, o espaçamento vai ser simples quando tiver mais que 3 linhas. E é obrigatório aí a indicação do autor, do ano de publicação e também da página. Então, aqui nós vamos ver um exemplo. Olha só.
Digamos que aqui eu tenho um corpo do texto, tá? Naquelas margens especificadas anteriormente. Eu quero fazer Ctrl+C e Ctrl+V, eu tenho que dar um recuo aqui no parágrafo de 4 centímetros. Então, vai ficar, né, recuado o meu texto. Eu tenho que lembrar, eu posso colocar aspas duplas? Não, não posso, porque aspas duplas é somente para as citações diretas curtas, quando você quer delimitar naquelas 3 linhas o que você pegou. Ok? Aqui nós temos um exemplo de citação, né, que compreende tanto uma citação direta curta como uma citação direta longa. Percebam aqui, ó, uma citação direta longa, espaçamento simples entre as linhas. E aqui nós temos uma citação direta curta. Deixa aqui. Daqui até aqui. Tá vendo? 1, 2, 3 linhas. Então, aqui, nesse trecho, citação direta curta. E aqui, uma citação direta longa. Né? Viram aí a diferença? A citação indireta, né, você deve fazer menção ao autor. Aqui, elas devem integrar o texto e é obrigatório você colocar o sobrenome do autor e o ano de publicação. Por que você não vai colocar a página? Porque se eu, que estou lendo aquele trabalho, for procurar na página, não vai ter, aquela informação não vai estar lá escrita da maneira que você escreveu. Por quê? Porque baseado na ideia dele, você escreveu com as suas palavras. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. De acordo com Poker, é função do pesquisador conhecer o que os outros realizaram anteriormente. A ideia é do Poker, escrita com as minhas palavras. E aí, aqui na citação da citação, a regra diz que devemos colocar o sobrenome do autor, temos que colocar esse termo apud, então é muito fácil identificar uma citação da citação. Quando eu tenho 2 autores e no meio dele eu tiver esse termo apud, eu já sei que é uma citação da citação. O que eu tenho que me preocupar? Só identificar se é uma citação da citação direta ou se é uma citação da citação indireta. Né? Aqui temos um exemplo de citação da citação. Olha aqui o apud entre um autor e outro autor. Né? Nesse caso específico, nós temos uma citação da citação direta. Por que eu sei que é direta? Porque nós temos aspas duplas delimitando aquelas 3 linhas, temos a página dos autores, né? Então, eu estou lendo o livro do Magnum, né? Que tem essa citação aqui. Só que a citação não é dele, é do Luft, ok? Então, fica facinho vocês identificarem. Aqui na redação, nós temos alguns aspectos. Quando eu tenho um autor, eu coloco o sobrenome dele, né? A data, ou seja, o ano de publicação para as citações indiretas e a página para as citações diretas. Então, aqui, ó, de acordo com o Gil, a pesquisa é um procedimento racional sistematizado que visa aí encontrar resposta aos problemas propostos. Vocês saberiam dizer se isso aqui é uma citação direta ou indireta? Vamos lá. Por que ela é indireta? Vocês estão vendo aspas duplas? Não, não tem aspas duplas. Baseado na ideia do Gil, eu fiz o meu entendimento, ok? Quando tem 2 autores, o que a norma fala? Entre um autor e outro, que entre um autor e outro, eu tenho que colocar ponto e vírgula. Então, até 3 autores, entre um e outro, eu coloco ponto e vírgula entre eles. Digamos que fosse Cervo, ponto e vírgula, Bervian, e se tivesse outro, eu iria colocar ponto e vírgula e escrever o nome do outro autor, né? Como aqui só tem 2, o ponto e vírgula fica entre os 2.
Aqui um exemplo também, 3 autores, ponto e vírgula, outro autor, ponto e vírgula, né? Ano e indicação de página. O que me diz ser uma citação direta. Ok? Aqui o que eu falei sobre as siglas. Toda vez, não está aqui nesse slide, mas eu deixei como exemplo para vocês. Toda vez que vocês forem utilizar uma entidade coletiva, deve fazer a indicação do nome por extenso todo e depois passar a chamar pela sigla, tá? Então, IFRO, a primeira vez que você for chamar, você deve colocar Instituto Federal de Rondônia. Das próximas vezes, você utiliza só a sigla IFRO. Primeira vez que você vai fazer a chamada do MEC, você tem que colocar Ministério da Educação. Nas próximas vezes, aí você utiliza só a sigla MEC. E aqui vamos falar sobre a referência, né? A referência que tem a regra aí, que é regulamentada pela NBR 6023, né? O que é referência de acordo com a ABNT? A ABNT diz que referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento e que permite a identificação individual do autor. Então tá aqui, ó, ABNT 2002, página 2. E as regras da referência, quais são? As regras têm que estar alinhadas à esquerda do texto, elas devem ter espaçamento simples entre elas e espaço duplo entre si, né? Como assim? Espaço duplo entre si? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, né? Não se atentem ao nome das referências, tá? É só para ilustrar. Vejam que aqui nós temos uma mesma referência, então o espaço é simples para a mesma referência e entre uma referência e outra eu tenho um espaço duplo. Então chegou lá no final do meu trabalho, eu tenho que fazer essa modificação, porque a ABNT fala que o corpo do texto é justificado. E aí lá na referência eu tenho que lembrar que são alinhadas somente à margem esquerda e que é espaçamento simples entre elas e duplo entre uma referência e outra, né? Agora vocês irão fazer a atividade de sala. Não fiquem assustados, mas é só para a gente começar a provocar em vocês o senso para que vocês comecem a fazer o projeto de pesquisa, né? Isso que vocês vão fazer em sala agora vai dar subsídio para o projeto de pesquisa de vocês. Na dúvida, estaremos aqui para auxiliar. E aí, pessoal, como é que foi essa experiência? Começar aí, desenvolver um assunto, pensar num assunto e do assunto delimitar um título, né? Como é que vocês sentiram? Quais foram as primeiras impressões de vocês? Vi ali, acompanhei com a professora Ariadne e teve muita ausência, né, de algumas dessas devolutivas. E é interessante que vocês apresentem para a gente as maiores dificuldades de vocês. Professora Ariadne, ela sugeriu aí a pedido de uma tutora que dessem sugestões de assunto. E aí ela falou, né, para a tutora que repassassem a vocês que nesse momento não seria obrigatório vocês pensarem em alguma coisa de TI, de informática para a internet, mas que vocês pegassem aí algumas problemáticas do dia a dia, se você trabalha, o que está de repente ali de errado, o que você gostaria de encontrar como resposta dentro do seu ambiente de trabalho, ou qual assunto que você tem mais facilidade de conteúdo, o que né, nesse primeiro momento era fazer isso, não precisaria ser só de informática para a internet. Mas caso vocês façam um TCC, um trabalho de conclusão de curso, esse sim tem que ser específico na área de informática para a internet, não pode ser qualquer assunto. Então a gente sugeriu
Ah, não sei o que eu vou falar. Pode falar nessa atividade de hoje sobre a educação à distância. O que na educação à distância você gostaria de encontrar resposta para um problema? Qual seria o maior problema da educação à distância hoje, por exemplo? Ah, eu não sei qual o assunto. Aí sugerimos ali a tecnologia e a Copa. Qual a relação da tecnologia e da Copa? Será que o Brasil está, de repente, preparado tecnologicamente para receber uma Copa do Mundo? Né? Vocês viram aí que situações do dia a dia a gente consegue inventar, né? Inventariar uma problemática. Ok? Professora, quais foram, né? Fora isso que eu citei? Nós temos aqui alguns questionamentos que nos ajudam a poder ampliar o nosso debate de hoje, né? Em relação à questão das citações. Então, eles perguntaram aqui lá de Cacoal, qual a diferença quando eu cito um autor todo em caixa alta e em caixa baixa, né? Normal. Qual é essa diferença? Ok, gente, vamos lá responder. Né? A gente poderia ter respondido naquele momento que estávamos apresentando o slide, mas optamos por responder agora no final. Detalhe, isso foi uma pergunta muito interessante, né? Obrigado aí quem perguntou isso. Quando o autor, dica 1, quando o autor faz parte do texto, obrigatoriamente ele deve vir fora do parêntese e em minúsculo, com exceção da primeira letra. Então, toda vez que eu tiver dentro do parênteses, o sobrenome do autor será em maiúsculo. Toda vez que tiver fora, é em minúsculo. Né? Então, é fácil lembrar disso. Foi dentro do parênteses, obrigatoriamente ele tem que vir todo em caixa alta. Foi fora, coloco em minúsculo. E a dica número 2 é quando o autor faz parte do texto, aqui, ó. Kensky afirma que. Quem está afirmando? É o Kensky. Então, obrigatoriamente, a autora Kensky está fazendo parte do texto, né? Então, ela vem fora. Aqui, outro exemplo, né? Filatro. Filatro já está aqui, ó. Já Filatro, outra autora, acredita que a tecnologia, né, é um corpo de conhecimento. Filatro está fazendo parte do texto, portanto, ela está fora. Aqui a Filatro já aparece dentro do texto, né? Então, eu peguei uma transcrição textual direta, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, mais de 3 linhas, aplico aquela regra do 4 centímetros de recuo à margem esquerda do texto, espaçamento sempre entre as linhas e optei por colocar o Filatro dentro. Então, se eu coloquei dentro, é todo em maiúsculo, ok? Compreendida essa parte? Mais alguma consideração, professora? Sim, surgiu uma dúvida aqui também bastante interessante em relação à citação em língua estrangeira. Então, se eu faço uma citação em espanhol, em inglês, né, como é que isso é feito? Então, pelas NBRs, que são as normas brasileiras, citações em línguas estrangeiras seguem o mesmo padrão e não necessitam de tradução, né, considerando que essa redação ela é técnico-científica. Você pode traduzir? Pode colocar numa nota de rodapé, né? Ou então até mesmo já na sua paráfrase você tentar fazer essa tradução. Mas as citações, mesmo em língua estrangeira, elas seguem o mesmo padrão. Se é em inglês, ela vai toda em inglês, se é espanhol, italiano, francês e assim para todas as demais. Ok. Alguém respondeu alguma coisa específica da atividade, assunto, título, objetivo? Olha, sobre o assunto, surgiram temas aqui bastante interessantes, né? Questão de multas no trânsito, saúde, bem-estar, questão econômica, né? Como é que a gente pode fazer uma boa economia, os adubos. Nós temos aqui uma participação, né, que você destacou, que é da aluna Daniele, lá de Cerejeiras. Então, ela colocou aqui, por exemplo, no assunto suinocultura, né, na questão 2, uso dos dejetos dos suínos na adubação. Na questão 3, tá, pois não. Só um minutinho. O assunto foi
Suinocultura. Perfeito, né? Suinocultura. O que do universo de suinocultura a aluna da LNL ela quer focar? Aí vem o título, que é? O uso dos dejetos dos suínos na adubação. Ou seja, ela vai pesquisar somente o uso dos dejetos na adubação. Maravilhoso até agora a sua atividade. Prosseguindo. E a 3, qual é a problemática da pesquisa? Aí ela colocou assim: qual descarte adequado para os dejetos dos suínos? Muito bem, ela aplicou bem a dica que eu passei, né? Que o problema ele sempre vem em forma de pergunta. Então você busca, todo o teu trabalho científico vai visar responder essa pergunta feita por ela. Objetivo geral. O objetivo geral é utilizar os dejetos dos suínos na adubação dos citros. Ou seja, bem delimitado, bem focado, bem objetivo, né? É o caminho, digamos assim, maior. Ela quer utilizar os dejetos para utilização dos suínos, né? Exatamente. E os objetivos específicos? Só lembrando que os objetivos específicos é aquele que vão detalhar, descrever com mais propriedade para você utilizar os dejetos. O que você precisa fazer? Primeiro passo, o que ela respondeu? Destinar corretamente os dejetos de suinocultura. Então, vamos até o objetivo geral, foi perfeito. Chegou nos objetivos específicos, o que nós temos? Só me lembra aí? Destinar os dejetos e o segundo, melhorar a produtividade dos citros. Para ela utilizar, ela tem que melhorar a produtividade? Para ela utilizar, tem relação à utilização, que é o objetivo geral dela, o objetivo maior dela. Ela precisa melhorar a utilização dos dejetos? Se sim, seguiu no caminho certo. Mas se não tiver relação, esse melhorar, se não interferir esse melhorar para ela utilizar, aí ela vai ter que rever os objetivos que detalham de fato o objetivo geral, né? E aí lembrem, eu quero chegar até lá, o que eu preciso fazer? Comprar passagem, né? Tá no ônibus, no horário certo, aquele passo a passo que vai me garantir que eu chegue numa outra cidade num determinado horário adequado. Só lembrando, né, professora, que esse exemplo aqui, ele tá bem coerente, né? Porque vem o tema, que casa com o título, que é coerente ao problema que ela destacou, assim seguindo também os objetivos. Então, num projeto, a gente precisa ter essa visão, né, de vir numa linha de coerência. Então, não adianta, por exemplo, eu colocar um tema sobre saúde e no título eu dizer que eu vou falar sobre a política, né, dos partidos que existem no Brasil. Que não vai resolver muito. Bem lembrado, realmente. A coerência e a construção, o planejamento é uma fase muito importante. Você parte aí do maior para o menor, do amplo para as partes, né? Esse é o objetivo. Se você não faz esse exercício inicial, dificilmente você vai ter, certamente você vai ter dificuldade no título. Por quê? A gente quer, às vezes, resolver as coisas para ontem, quer achar resposta para tudo. Então, a gente tem que delimitar aquilo que a gente quer. Do assunto mais amplo, o que eu quero... E aí é lembrar da construção do tijolinho. Você não quer fazer uma casa toda. O que você quer? Colocar um tijolinho e plantar a semente ali do conhecimento para que outras pessoas venham a utilizar. Se eu coloco um tijolinho, a professora coloca um tijolinho, um terceiro vem e coloca um tijolo, aí as casas, né, as construções, as paredes, elas começam a formar um ideal e aí é construída a casa. Outra questão bastante interessante também é em relação ao número de autores. Né, eles estão perguntando quando é que eu utilizo aquela expressão et al, né, que é uma expressão latina. Ok, muito bem. Então, só lembrando, quando você só tem um autor, você cita o nome dele. Se for uma citação direta ou se for uma citação direta curta ou longa, você vai colocar o sobrenome do autor, o ano de publicação e a página. Quando eu tenho dois autores, entre eles eu coloco a regra do ponto e vírgula. Quando
Quando eu tenho mais de 3 autores, né? Então é comum às vezes a gente pegar um livro e aí ter 5 autores, 7 autores. Eu vou colocar o nome de todos os 7? Não, eu vou colocar o nome do primeiro, ou seja, do organizador daquele livro. Sempre quando o livro é feito a várias mãos, cada pessoa faz um determinado capítulo, tem que haver um organizador para colocar a ordem nisso tudo, né? Porque senão fica aí uma briga, eu mereço destaque, tu merece destaque. Então, todo livro com mais de 3 autores tem aí a indicação do organizador. Foi mais do que 3 autores, eu coloco a expressão et al. Vamos acompanhar aqui comigo um exemplo. Aqui, 3 ou mais autores, indicar o sobrenome do autor, seguido da expressão et al. Então, segundo Bastos e et al., esse et al. São outros, segundo Bastos e outros, ou seja, isso aqui já me dá a noção que tem mais do que 3 autores envolvidos. É recomendável que a adoção das normas provenientes da Academia Brasileira de Letras quanto ao uso de maiúsculas ao longo do texto. Então, quem disse isso? O Bastos e outros. Se tem 3 ou se tem 10, não importa. Sempre vai aparecer o organizador seguido da expressão. Ok? Mais dúvidas, professora? Sim, eles estão aqui perguntando, é uma dúvida em relação à nossa atividade dessa semana, na verdade, mas que vai ao encontro do que nós abordamos aqui, em relação ao espaçamento, né? 1,5, 1. Então, relacionando essa atividade aí, qual seria então o espaçamento que eles devem utilizar entre linhas e no recuo do parágrafo? No projeto de pesquisa, Isso. aí tem que seguir a norma. A norma fala que para o corpo do texto, ou seja, para o desenvolvimento do trabalho, o aluno tem que usar o espaçamento de 1,5 centímetro entre as linhas, tá? Usar aquela fonte ao digitar ou Arial ou Times, e aí a gente já sabe, porque a experiência já nos mostrou que o Arial ele é uma fonte maior. Né? Então, nessa fase inicial do estudante, do pesquisador, é muito comum que ele utilize o Arial por dar mais volume. Agora, pesquisador mais avançado, ele já utiliza a Times numa fonte menor e no espaçamento menor. Outro detalhe, nós iremos disponibilizar essa semana um regulamento que fala sobre o TCC, né, aqui do Instituto Federal de Rondônia. Fiquem atentos, a norma tem o seu padrão, tem as suas normas brasileiras. Só que, se você está vinculado ao IFRO, o que vai valer é a regulamentação de TCC para o IFRO. Ah, mas se de repente tem não segue a referência 6023, que é não segue a norma 6023, que é da referência, você deve seguir o que está no regulamento. Sempre lembrando, fazendo essa associação com a instituição que você está vinculado, tá? Outro detalhe, no primeiro parágrafo você dá um tab, né? Sempre você tem que dar ali na primeira linha, e quando você faz isso no Word já aparece 1,25 centímetro. Então, cada início de parágrafo você dá um tab, ou que equivale a 1,25 centímetro de espaçamento na primeira linha. Faço esse recuo na primeira linha, todo início de parágrafo eu acrescento aí um tab. Isso, e aí nós terminamos, né, a aula passada com uma pendência, então agora a gente vai pagar nossa dívida, né, professora? Um abraço ao nosso diretor de TV, que nos ajuda, né, a nos colocar ao ar todas as aulas. Né? Um abraço aí para ele, que pediu, professora, manda um abraço para mim, então tá dado o abraço. Abraço também a todos os nossos tutores. Parabenizamos, né, a presença massiva no nosso chat hoje, com quase 100% de presença nós tivemos. Então, nós tivemos uma excelente participação na aula de hoje, professora. Então, revisem os materiais postados no Avan, né? Revisem quantas vezes, assistam quantas vezes for necessário. É importante que você leia o caderno de estudo, né? Ah, não fique só pensando, eu vou só assistir a aula e eu vou aprender tudo. Não é assim. Sem a leitura, né, que é um ponto de partida principal, você não vai conseguir avançar. Então, leiam,
traga os slides, imprimam com antecedência e na próxima aula abordaremos um pouquinho sobre o projeto de pesquisa e também sobre o estágio, que vocês aí a gente já percebeu que estão ansiosos, né, para saber sobre o estágio que é um elemento obrigatório. No mais, desejamos uma boa noite, que você tenha tido uma excelente aula, não só na minha, mas do outro professor também, e a gente fica à disposição sempre que vocês precisarem. Tchauzinho. Até o próximo encontro.